proteja. Fica muito mais profundo quando a gente vê assim no original. E eles costumavam, depois de lavar os pés, ungir a cabeça da pessoa com um óleo aromático. Por isso vocês estão sentindo um cheiro gostoso? Era muito importante ter um incenso. Naquela época havia muita mosca. O incenso espantava a mosca. E como muitas pessoas tinham animais próximos de sua casa, ovelhas, por exemplo, aquele incenso ajudava também a tirar o mau odor dos animais e as moscas que vinham. Por isso que quando Jesus nasceu, e por ter nascido numa manjedoura e ser pobre, os magos do Oriente lhe deram ouro, incenso e mirra. O incenso e a mirra era para essa função. Você então colocava um óleo aromático, unges minha cabeça com óleo, diz o salmista, e o meu cálice se transforma, e pronunciava uma bênção. Nesse momento eu vou pronunciar uma bênção sobre você, Tânia, para que Deus, Sérgio, para que Deus possa abençoar. O nome da pessoa era pronunciado. Feche os seus olhos então. Meu prezado irmão Sérgio, como ministro do Evangelho, eu te abençoo agora com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Que você, no seu ofício como ancião desta igreja, receba a iluminação e a inspiração constante do Espírito Santo. Que teus filhos, a tua família, sejam prósperos e que as pessoas que se aproximarem de você sintam a presença de Cristo em seu coração. E que essa igreja tenha a alegria de ter unido com você. Para a honra e glória do céu, por amor de Jesus. Depois disso, então, eu repito então o mesmo processo com o outro visitante, com o Tadeu. Eles vão ficar descalços agora. Ele não vai mais calçar o sapato. Novamente, eu retiro as sandálias. Como eu falei, se alguém da época de Cristo me visse fazendo isso, era uma cena de tremenda humilhação. O dono de uma casa não tiraria as sandálias de alguém. Trago a água, coloco novamente, cinjo-me com a toalha. Eu me lembro de Jesus falando: eu sou a água da vida. Quem tem sede, venha a mim. E ele falou com a mulher samaritana: se você soubesse quem fala contigo, tu me pedirias água, eu lhes daria a água da vida, a água que brota para sempre. Eu então lavo e enxugo os pés de ambos. Agora é o momento de ungí-lo e abençoá-lo. Prezado irmão Tadeu, como ministro do Evangelho, eu também te abençoo com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que você seja uma pessoa realmente iluminada do céu. Que muitas almas possam ser ganhas para o reino de Cristo por intermédio do seu trabalho. Ser tu uma bênção na tua vizinhança, aonde quer que fores. Que Deus realmente seja revelado às pessoas através dos teus atos. Você é um abençoado em nome de Jesus. Depois desse momento, temos que lavar as mãos. Vamos participar da refeição. Então eu vou lavar primeiro a minha mão e eles também. Vou pedir a ajuda aqui do... Você aguenta? Na hora de lavar a mão, eles tinham um critério de lavar as mãos assim. Tá certo? Os judeus sempre assim, deixa a água escorrer. Era uma lavagem cerimonial, para simbolizar que ele estava lavando também o seu interior. E uma mão sempre fazendo assim. Lembra aquela expressão uma mão lava a outra? Eles tinham esse costume de fazer assim. Agora, vamos enxugar. E os outros dois podem vir lavar. Não precisa imitar necessariamente o que eu fiz. Enquanto eles estão lavando a mão, eu vou explicar a vocês por que do kippah. Nós não temos certeza histórica absoluta de que no primeiro século eles já usavam o kippah ou não, ou se os judeus passaram a usar isso posteriormente. Ainda é um motivo de polêmica.
De qualquer maneira, tem um significado especial no uso desse chapéuzinho. Kippá significa chapéu em hebraico. Você não somente tira as sandálias quando está diante de Deus, mas você também cobre a cabeça. Kippá, em hebraico, vem de uma raiz que significa cobrir. Cobrir. É a mesma raiz da palavra propiciatório, aquela tampa que ficava no tabernáculo. E é a mesma raiz da palavra perdão. Então, kippá, cobrir, perdoar, propiciatório. E por que eles usam, principalmente até hoje os judeus religiosos, o kippá na cabeça? Era uma maneira de deixar claro que eles estão constantemente na presença de Deus. Constantemente. Vamos agora então nos assentar, um à minha direita, outro à minha esquerda. Lembrem que a mãe de 2 discípulos de Jesus pediu: Senhor, que no teu reino se sente um à tua direita, outro à tua esquerda. Percebeu que eles se assentaram mais à vontade? Em primeiro lugar, pelas regras de etiqueta do Oriente Médio, era uma falta de educação você comer em pé. Não podia. Fast food. A comida tem que ser reclinada, com calma. É um momento sagrado. É quase uma liturgia. Não pode ser em pé, não pode ser às pressas. Eu vou primeiro imitar aqui como seria a refeição da época e depois nós vamos fazer a Santa Ceia todos juntos. Em primeiro lugar, a pessoa tinha o costume de colocar um pouco de vinho numa tigela. Depois ele pegava o pão. Vocês vão observar que o pão aqui, ele é mole. Esse era mais ou menos o formato de um pão da época de Cristo. Tomamos o cuidado de ser sem fermento para participar da ceia. Um pão simples, feito de trigo, um pouco de sal, farinha, o trigo fazia farinha, e óleo e assado. Muito simples. Era a comida que as pessoas tinham para todo dia. Normalmente, naquela época, eu não tocaria na comida com a mão esquerda. A direita era para tocar na comida, a esquerda para limpar o corpo. Alguns pensam que para partir o pão com os convidados, então, poderia-se usar um pedaço de pão, de modo que só a mão direita tocaria no pão. Eu daria para um dos meus convidados, novamente aqui para o outro. E antes de comer, eu faria a bênção sobre esse alimento, que seria mais ou menos assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haotzim lehem mi'haaretz. Amém. Bendito seja o Senhor Deus pelo pão que recebemos de tua bondade. Amém. Depois que você abençoava, eu, como anfitrião, pegava o meu pedaço de pão, molhava aqui no cálice e comia. Servia para o meu amigo, ele também molhava e comia. Havia uma outra regra de etiqueta. Quando alguém estava molhando o pão, o outro tinha que esperar. Ele não podia colocar junto o pão ali, senão seria uma tremenda falta de educação. Lembrem-se que Jesus, certa vez, falou: um dentre vós me há de trair. E quando os discípulos perguntaram: quem, Senhor? Ele falou: aquele que mete comigo a mão no prato. Quando Jesus estava molhando o seu pão ali, Judas foi com ele também. Mas depois dessa refeição normal, Jesus transformou tudo aquilo num símbolo. Ele abençoou o pão de maneira separada, depois abençoou o vinho de maneira separada e falou: comam dele todos, porque esse pão é o meu corpo, que é dado por vós. E este vinho, sem fermento, é claro, é o vinho do meu sangue, que é derramado por cada um de vós. Sabe outra coisa que havia no Oriente Médio na hora da refeição? Os judeus gostam de conversar. É um povo que gosta de conversar. Eles contavam histórias. Jesus muitas vezes contou parábolas em refeições. Ontem eu preguei uma parábola que Jesus contou numa refeição.
Eles sentavam calmamente, enquanto estavam comendo, contavam uma história. E eu vou fazer isso com a igreja também. O meu sermão vai ser uma história que eu vou contar para vocês e para os outros convidados que estão conosco aqui. Vocês vão ver aqui o pessoal lá. Vocês conhecem uma parábola na Bíblia? E que interessante, eu estou contando o sermão como era o ensinamento naquela época. O mestre e o rabi sentavam e começavam a conversar com os discípulos. A Bíblia, certa vez, falou no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, um texto muito estranho. Lança